para lá e falei para ele, escuta, tem um depósito na minha conta de folha de pagamento, eu quero saber o que é isso. Aí o cara falou, isso é o RV que vocês não recebiam desde 2018. Eu comprei uma casa para o meu irmão lá no Paraguai. Eita, glória a Deus! Deus faz isso, traz a existência do que não existe. Porque Ele está no comando da nossa história. Ele fez a história lá no iníciozinho. Mas quando a gente erra, Ele recalcula, gente. Ele não dá rota. E nesse transcorrer, Ele quer que a gente experimente Ele, para que a gente tenha fé, para que o plano dele se cumpra. Porque o plano original, Ele nunca deixou de buscar. Mas no transcorrer dessa trajetória, a gente precisa fortalecer a fé para quê? Para a gente se entregar ao plano dele. O que o Senhor Jesus fez? Se entregou ao plano do Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você está entendendo? O Jesus, ele foi humano, ele veio aqui na terra para mostrar como que é viver essa humanidade. Com ele sendo o nosso exemplo. De convivência. E não é fácil, não. Você morreu. Diga aí. Nesse último versículo que a gente viu aí, 7,14 aí, a gente vê aqui que um profeta está falando ali com Acaz, né? Dessa promessa aí de, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz ao filho de chamará Emanuel. Mas como é essa situação de Emanuel, se é Jesus? Como é que... Emanuel significa o seguinte: Deus conosco. Deus conosco. Jesus, Josué, que é a mesma coisa. Messias, o escolhido. Tudo isso aqui é a mesma coisa que falar assim: Alessandra é professora. Ela é a lei. Isso. Ela é missionária. Ela é mãe, filha de Deus, esposa do Anjos. Tudo isso aí diz respeito a uma só pessoa. Não apoia Jesus. Ele é filho de Deus. Que muitas vezes fala filho dos homens, né? Porque simbolizou isso. Ele tinha que ser humano para poder cumprir o propósito divino de resgate. Ele foi profetizado como Messias, ele foi profetizado por Emanuel, ele foi profetizado quando está aqui, quando ele fala para Jesus e Maria, né? Lá em João, né? João não é um nome, é um adjetivo? É uma qualificação. Isso eu não vejo que eu não tenho algum da Bíblia falando, Emanuel falando que fez isso e aquilo, né? Não. É uma característica. Isso, é como eu falei para vocês, são várias atribuições. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Sim. Exatamente. Mas ali pode ser um adjetivo, uma qualificação, mas tudo é a mesma coisa. Como os nomes de Deus, Yahvé, Jeová. Porque aí está falando cada característica dele, mas é uma coisa só. Isso. Você está entendendo? São atribuições. Emanuel, que significa Deus conosco, está dizendo, olha, é o Messias. Esse Emanuel também é o Messias. Esse Emanuel também é o Jesus. E esse Jesus também significa Josué. Esse Jesus também tem outras formas de dizer aquilo ali. É porque Jesus é a identidade dele aqui na terra. O filho de Maria, Registro. é do registro, exatamente. Registro civil. Exato. Mas você está dando para entender, Cláudio? Esse paralelo que eu fiz? No caso aí, o Emanuel, ele está englobando toda uma qualificação. Uma personalidade, uma personificação de Deus na terra. Eu fico em dúvida porque diz, dará a luz ao filho e lhe chamará Emanuel.
Porque ele está dizendo assim, Emanuel é Deus conosco. Então ele está dizendo assim, ó, vai ser um filho de Deus que vai estar com o povo. Vai ser a encarnação divina. Entendeu? É tanto que lá, acho que é João 14, que Tomé diz assim, mas como é que a gente vai saber? Mas, rapaz, eu estou contido há tanto tempo, vocês não sabem, né? E você ainda não percebeu que eu sou Deus com vocês aqui na terra. E ele falava, o eu sou. O eu sou. Ele falava, o eu sou. O verbo. O verbo presente. Mas as pessoas não entendiam. Quando ele falava assim, ó, é necessário que o Filho do Homem morra. E no terceiro dia ressuscita, eles não entenderam. Que era ele mesmo. Então, não tem. Alessandra, quando ele fala, claro, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Quando Jesus falava com Deus, né, que ele falou para Deus, né, na época da crucificação, assim, eu na minha cabeça assim, eu imagino que é o Deus encarnado falando com Deus Espírito. Pode ser? Tem sentido? A coisa mais difícil é a Eu gente sei. entender, a nossa cabecinha aqui, entender a Trindade. É algo assim. Quem já assistiu a Cabana aqui? O quê? A Cabana. Pois é, quem Ah, assistiu, que tem assiste, livro vai também, entender eu um assisti. pouco. Que tem um livro, mas tem um O filme. livro é maravilhoso. Vai entender um pouco essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não consegue entender a profundidade quando fala assim, o homem deixará a sua mulher, se unirá a sua esposa, será uma só carne. Olha, gente, todo casal é uma só carne. Mas será que a gente vive essa carne? Porque se a gente não entende, ele fala assim, meu corpo já não é mais meu, é do meu marido. O corpo do meu marido não é dele, é meu. Uai, como é que a gente funciona isso? E a gente trabalha no individualismo. É mais ou menos essa questão, você está entendendo? A gente tem que entender que eu vivo para aquela pessoa. E aquela pessoa vive para mim. Eu vivo para meu marido, não vive para mim. Essa é a intimidade. A intimidade que só um pensa, um faz. E nessa situação é que a Trindade opera. Entendeu? E tudo nessa natureza fala de três. Eu vou ter que sair agora, tá? Que pena. Vai na bênção, na paz, né? Não se preocupe não. Ih, já estamos aqui. Bom, teria de nascer em Belém. Está lá, Malaquias 5:12. Vamos lá. Miqueias, está longe disso. E olha que nosso nome é atravessado no Deve ter Malaquias, caminho. acho que é ML, né? Miqueias. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. Não é? Ah, Miqueias. Não é Miqueias? É Miqueias. 5:2. Ah não, gente, desculpa. Eu estava em Miqueias, mas eu estava lá na frente. E você, Belém Efratá, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui a gente viu que foi profetizado, foi cumprido a humanidade do Senhor. Vamos antecipar aqui um pouquinho para a gente chegar até o final. Jesus foi uma criança comum, conforme os costumes da época, circuncidado ao 8º dia. Está lá em Lucas 2, 22, 24. Foi levado a ser apresentado ao Senhor como prescrevia a lei, como está lá em Levítico 12, 6 e 8. Foi consagrado também uma vez que Jesus era o primogênito de Maria. Essa é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. Ele foi tanto apresentado ao Senhor como foi consagrado, porque ele era o primogênito. Foi um sacrifício humilde, indica que eles eram pobres demais. Esse sacrifício da pombinha, quer dizer, ele era pobre. Isso mesmo. E era uma das coisas que as autoridades judaicas não compreendiam. Porque para eles tinha que ser rei. Mas era descendente de Davi. Pai, Senhor, De novo. desculpa. Oi, pai. Vem cá, desculpa, mas como é minha esposa, é prerrogativa de marido. Porque é o seguinte, o Maurício ele teve um problema, ele chegou agora. E da mesma forma que eu fiz com o Délio, né, eu queria entregar essa singela lembrança. Tá bom? E agradecer, né,
uma equipe que trabalha junto, uma equipe que faz parte da solução, as coisas não andam, as coisas não funcionam. E graças a Deus, assim, tanto o Dênio quanto o Maurício, eles fazem parte da solução. Nós somos acionados aí por diversas situações, diversas questões de arrumação de sala, e assim, sempre ele está junto lá, fazendo parte da solução. Então eu queria externar esse agradecimento, né, de público, para que ficasse isso registrado, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, com licença, não vou apanhar em casa. A gente precisa reconhecer, porque muitas das vezes isso é o nosso plano para continuar. Verdade. Então, foram duas cerimônias, a apresentação de Jesus e a purificação de Maria. Porque quando ela apresentava a criança, ela se purificava daquele período de sangramento e tal mais. Entendeu? Então, tudo isso é um simbolismo muito importante que foi cumprido na figura humana. Tá? Jesus apresenta um crescimento corporal e moral. Tá? Em Lucas 2, 39, 40, ele crescia em graça e conhecimento. Porque é o seguinte, da mesma forma quando a gente aceita Jesus e dá aquela vontade de ler a palavra, se nós deixarmos de ler, a gente não cresce. Se nós deixarmos de estudar, a gente não cresce. Poderia ter acontecido isso com Jesus. Tá, e a importância da escola dominical. Exatamente. É isso mesmo. Então, ele crescia porque ele tinha fome e sede da palavra. Então, ele estudava a palavra. Então, colocam como um ser humano comum. Está tudo aqui registrado nas palavras na Bíblia que é verdade, ele era um ser comum. Ele tinha dor de barriga também, ele tinha intoxicação alimentar também. Da minha parte, criança, sentia fome e sede, a gente viu que ele buscava o alimento, buscava matar a fome dele, a sede dele, está tudo ali. E chorava também, sabe? O versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. Pois é, está aqui, esse aqui, João 11:35. Então, Jesus assumiu uma forma humana. Isso não pode deixar de forma alguma de ser registrado no nosso coração. Ele foi homem, sim. Tá? Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos falar da divindade dele. Então, ele também foi Deus. Tá? Sofreu os mesmos sofrimentos. Ele foi habilitado, ele foi capacitado. Cada vez que ele sofria, ele se colocava numa condição de interceder por nós. Toda vez que a gente sofre, passa por uma adversidade, nós estamos nos qualificando para ajudar o irmão. Porque a gente já também passou. Uma pessoa que tem câncer sabe o que é. Quando tem um irmão, vai orar para o irmão, vai orar com mais profundidade, porque já passou por aquilo. Uma perda, no mesmo sentido. Então a gente vai crescendo como Jesus Cristo também. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, falou que ele foi aprimorado nas dores. Derramou o seu sangue e morreu, como os demais seres humanos. Morreu sim, mano. Morreu. Morreu. E nós vamos morrer também. E vamos ter a mesma coisa que ele teve. Isso se Jesus não voltar antes, aí a gente sobe. A gente sobe agora, mas via de regra, a gente morre e vai ter um corpo incorruptível. Gente, eu falo para o Senhor, é uma coisa assim meio com Deus, como que eu gostaria que esse dia chegasse, porque eu iria glorificar ele como ele merece ser glorificado. Pureza. Porque eu com meu corpo incorruptível não sei orar. Eu não sei orar. Eu não sei louvar. Eu não sei adorar com o corpo. Mas quando eu tiver o meu corpo incorruptível, eu vou fazer tudo isso como ele merece. É esse. É a plenitude, é a santificação, diferente da justificação. Sim, a justificação experimentamos na terra. Lá, com o corpo incorruptível, a gente vai estar lá no céu. Glorificação. Da mesma forma que o Senhor Jesus passou, a gente vai passar. Vamos carregar as marcas. As minhas são grandes, sabe? Tem uma marca enorme. Quando você vê Jesus subindo ali na ascensão, quando ele vai subindo ao céu, que tem ali no último capítulo, né, dos evangelhos, a gente fica pensando mais ou menos o que vai acontecer com a gente. Né? É assim que nós seremos arrebatados. Eu imagino, eu sou boa demais. Foi o primeiro, as primícias. Então ele ficou angustiado e ansioso, ele entende a nossa ansiedade. Você sabe por que ele ficou ansioso? Ele estava pensando o que queria passar.
muito no passado, a gente deprime. Por quê? O passado a gente vai mudar. A gente vai ficar se lamentando uma coisa que aconteceu. Vai entrar em depressão. Se a gente pensar muito no futuro, a gente vai ter essa ansiedade que Jesus teve, que suou sangue. Ele sabia que eu queria passar. Alessandro, rapidinho, assim, que eu estava falando, mas o que eu acho interessante é que todo o Evangelho ensina nos pequenos detalhes alguma coisa para a gente. Porque ele sabia desde o começo, ele já vinha anunciando que ele ia morrer. Mas o curioso é que na Santa Ceia, ele vai lá, consegue se alimentar, porque é uma pessoa que sabe que vai morrer, não, dificilmente ela vai conseguir comer, vai conseguir dormir. E ele se alimentou e ainda conseguiu cantar, porque ele cantou salmo no final. E aí, no último momento, onde ele já sabia que ia acontecer, aí sim ele começou a ficar em angústia. Gente, é da natureza, quando o corpo está alimentado, ele está satisfeito. Não vai ter um sinal não, porque a campanha ela deu defeito, tá? Eita, fica aí de olho pra gente. Já deu o primeiro Já deu. sinal. Ah, já deu? 10 horas. Então, o que acontece? Nós temos que sempre estar com o louvor nos nossos lábios, porque o louvor nos fortalece no meio da adversidade. Gente, quando as minhas crianças eram pequenas, eu ficava tão angustiada, que eu só cantava. E tem um louvor que a minha filha fala assim, não canta